E aí, pessoal, beleza? Chegamos com mais uma edição do podcast Quadra Principal. Hoje num dia diferente. Estamos aqui postando o vídeo e o áudio na quarta-feira, devido, claro, aí à final do WTA Finals que ocorreu numa segunda-feira, algo aí um pouquinho diferente. E isso acabou atrasando o nosso cronograma, mas a gente já começa com tudo. Temos aí entre os destaques Holger Rune e temos também Caroline Garcia como destaque. Mas antes de começar falando sobre eles, eu quero saber se você já é inscrito no nosso canal. Ainda não? Então aproveita, se inscreva no nosso canal e deixa o like no vídeo. Isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho aqui. Então é fundamental que você se inscreva no nosso canal e deixe o like no vídeo, beleza? Bora começar então falando sobre o tenista dinamarquês Holger Rune, que fez uma campanha histórica no Masters 1000 de Paris e ele faturou o maior título de sua carreira. Ao longo do torneio, ele derrotou aí caras como Stan Wawrinka na primeira rodada, aí, na estreia do Rune, 3 vezes campeão de Grand Slam, inclusive o Wawrinka, e depois 5 top 10 em sequência. São eles Hubert Hurkacz, André Rublev, Carlos Alcaraz, Félix Auger-Aliassime e Novak Djokovic, sendo que a decisão do título foi contra o Djokovic e o Rune venceu de virada, algo que é bem difícil a gente ver aí em jogos do Djokovic. Placar de 3-6, 6-3 e 7-5 para o dinamarquês Rune. Campanha fantástica, hein, Daniel? O que você achou disso? Lembrando aí que o Rune começou a semana meio complicada, tomando aí um puxão de orelha, um xingão bem na cara. O Wawrinka não poupou o Rune, falou que ele tem que parar de agir como um bebê em quadra. O Rune que já vem aí acumulando algumas polêmicas dentro de quadra, mas é um cara muito novo, tem aí um espaço aí para evoluir, e é um cara que joga muito bem tênis. Será que ele vai ser um dos grandes, tanto em quadra como em boas atitudes? Salve, salve, meu amigo Lucas, salve, salve, ouvintes, espectadores do podcast Quadra Principal. A gente espera que sim, né? A gente espera que sim, porque dentro de quadra, pelo menos nessa reta final da temporada, ele tem sido fantástico, né? Se as atitudes dele, né, não têm sido muito legais, né? E aí a gente tem que lembrar que tem só 19 anos, tem todo o espaço para amadurecer, a gente espera que amadureça, né? Mas então vamos focar na quadra mesmo, tecnicamente falando. E nisso ele merece só elogios, né? Você falou aí, a campanha dele não ganhou de nenhuma carne assada. Todos os tenistas aí, ou no top 10 ou que já foram o top 10, né? Que foi o caso do Wawrinka. Então, uma campanha espetacular. Pegando a temporada toda de 2022, foi o terceiro título dele no ano, seu primeiro Masters 1000, e acho que não vai parar por aí, né? Então, e nessa campanha a gente teve aí, nas quartas de final, teve a questão do Carlos Alcaraz, né, que teve a lesão abdominal, já é desfalque aí pro ATP Finals, né, e a gente falou de atitudes, foi até uma atitude que não foi muito legal do Alcaraz, né, porque o Rune tinha vencido o primeiro set, no segundo set estava ali no meio do tie-break, ele já tinha pedido atendimento médico antes do tie-break, e aí ele abandonou no meio do tie-break, né? Ele podia ter pelo menos concluído a partida, né? O Alcaraz. Então, mas se descobriu uma lesão abdominal no espanhol, ele está fora do ATP Finals. Então ele ganhou um passe livre para a semifinal. E aí ele derrotou o que vinha sendo até então a grande sensação dessa reta final da temporada, né? Que era o Félix Auger-Aliassime, que vinha de 3 títulos seguidos, né? E o Rune acabou derrotando ele para essa final, que foi uma final espetacular para cima do Djokovic. Não é qualquer um que vence o Djokovic da forma que ele venceu, né? Um terceiro set ali disputadíssimo, né? E aí concluindo, né, com 7-5 na última parcial, uma vitória espetacular. E aí, se a gente lembrar, vamos voltar lá para o ano de 2021, que o Djokovic enfrentou o Rune no US Open. E o Rune ali já tinha causado uma boa impressão. E aí a gente, esse menino vai vingar, vai ter futuro. E olha ele aí, né? Pouco mais de um ano depois, ele já tá aí ganhando seu primeiro Masters 1000 e entrando pela primeira vez no top 10. Então, a gente tem uma temporada aí, uma reta final de temporada. Agora a gente vai ter o ATP Finals, uma reta final de temporada que a gente teve duas grandes sensações, né? O Félix Auger-Aliassime e o Holger Rune. E com essa campanha, além dele ter entrado pela primeira vez no top 10, ele vira o primeiro alternate para o Finals.
Então, se algum tenista aí desistir do torneio por lesão ou algo do tipo, o Rune entra para a disputa do ATP Finals. Ele que disputaria o Next Gen, né? O Next Gen Finals, que é, digamos assim, uma Finals dos novinhos, né? Digamos assim, acabou desistindo, então fica aí o primeiro da lista de espera aí para a disputa do ATP Finals. Então, quem sabe aí podemos ter, por que não, um Holger Rune disputando o ATP Finals, o que para ele premiaria essa temporada de afirmação em 2020, em 2022. E com o fim do Masters 1000 de Paris, vamos ver aí quem são os classificados, quais são os classificados do ATP Finals 2022, que será disputado lá em Turim, na Itália. Começando aí com Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Daniil Medvedev, Félix Auger-Aliassime, Andrei Rublev, Novak Djokovic e Taylor Fritz. O número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, relembrando aí, tinha a vaga, foi o tenista que mais pontuou em 2022, mas abriu mão da disputa por causa de lesão abdominal. O que você acha desse finals aí, Daniel? Temos algum favorito? Difícil a gente falar que o Nadal tem a sua oportunidade de vencer o campeonato, ele que não jogou bem em Paris, por exemplo. O que será que dá, hein? Será que o Djokovic vem com tudo aí para conquistar mais uma vez esse torneio? Eu acho que sim. Eu acho que o Djokovic vem como principal favorito. E o Djokovic ele acabou ficando em 8º lugar na corrida para o Finals. Então, em podcasts anteriores, a gente falava que o Djokovic ele tá fora do top 8, mas ele entraria como campeão de Wimbledon. Quer dizer, ele nem precisou, né? No fim das contas, ele entrou, ficou entre os 8 primeiros colocados, entraria no Finals de qualquer forma. Então, eu acho que pelo conjunto da obra, né? Pelo tênis em si, o Djokovic, né? O Djokovic, para mim, é o principal favorito a conquistar o título do ATP Finals. E aí eu coloco ali numa segunda prateleira, pela reta final da temporada, eu acho que a gente pode colocar o Félix Auger-Aliassime, sim, por que não? Ali numa segunda prateleira, né? Vem de 3 títulos seguidos, chegou na semifinal do Masters 1000 de Paris. Então, sobre o Nadal, realmente o Nadal é incógnita, né? Ele que voltou agora a disputar, foi até de forma surpreendente, né? A gente não achava que o Nadal fosse disputar mais jogos oficiais esse ano. Voltou agora no Masters 1000 de Paris, acabou caindo na estreia pro Tommy Paul. Então a gente não sabe muito o que esperar, né, do Rafael Nadal. Então, em suma, falando dos favoritos, eu coloco realmente o Djokovic ali na primeira prateleira, o principal favorito. E eu coloco ali na segunda prateleira o Aliassime, Félix Auger-Aliassime, o Daniil Medvedev e o Stefanos Tsitsipas. Então eu coloco esses 4, né? O Djokovic como principal favorito, esses 3 como podem candidatos, né? Candidatos / pode surpreender, mas eu acho que é um ATP Finals bem aberto, né? Porque já é reta final de temporada, o desgaste físico dos tenistas, né? Já estão muito grande. Então, isso é até uma vantagem que o Djokovic tem, né? Porque o Djokovic, como ele não disputou tantos torneios no ano, ele tá fresquinho. Então, ele já tem uma condição física invejável. E como ele não teve muitos torneios no ano, então isso também pode ser uma vantagem competitiva para ele. Mas acho que vai ser um Finals bem legal. É isso aí, e passando de um Finals para o outro, vamos aproveitar aqui para falar bastante sobre tênis feminino. A tenista francesa Caroline Garcia conquistou o título do WTA Finals na última segunda-feira. A Garcia, que passou em segundo lugar no grupo Tracy Austin, que tinha a Iga Swiatek, número 1 do mundo. Aí na semifinal ela passou por cima da Maria Sakkari, a grega, que estava invicta no torneio até então. E na decisão teve aí uma vitória bem legal contra a Aryna Sabalenka, num bom jogo. Conseguiu o título aí do torneio após vencer por 7-6 com 7-4 no tie-break e 6-4. Belo torneio da Garcia, mas também belo torneio da Sabalenka, que apesar do vice-campeonato, foi responsável pela eliminação da número 1 do mundo, a Iga Swiatek, na semifinal. Atuou muito bem e teve aí um desempenho muito importante para recolocá-la no top 5 do ranking mundial, né, Daniel? É verdade. Aliás, esse título premia, né? O título da francesa premia, né? A melhor temporada da carreira da Garcia, né? Títulos em Bad Homburg, Varsóvia, Cincinnati e agora no WTA Final, né? E aí termina o ano como número 4 do mundo, igualando a marca obtida em setembro de 2018. Então, a Garcia ali do meio para o fim do ano, sacando muito bem, muitos aces. Só nessa final foram 11, né? No jogo. Então, termina muito bem o ano a Caroline Garcia. E a Sabalenka também, né?
Como você falou, a Sabalenka que teve um ano muito difícil, né? Começando um ano muito difícil, com problemas do saque, muitas duplas faltas. Mas a partir do US Open, as coisas começaram a melhorar para ela, né? Teve aquele jogo, eu já até falei sobre isso anteriormente, teve aquele jogo contra a Kaia Kanepi, parece que ali foi o divisor de águas, virou a chavinha para ela, né? Que ela virou de forma impressionante, chegou na semifinal do US Open, acabou perdendo para a Iga, e agora se vinga da Iga, né? Se vingou da Iga aí na semifinal do WTA Finals, devolveu a derrota sofrida pro US Open e termina no ano no top 5, né? Ela começou o ano de forma tão difícil e aí termina o ano bem, com boas perspectivas para 2023, né? E lembrando que a Sabalenka tem só 24 anos de idade, né? A Sabalenka tá tanto tempo no circuito aí, mas ela tem só 24 anos de idade, então ainda vai chegar no auge da maturidade, né? Aproveitando que estamos falando da WTA Finals, a gente teve a participação da brasileira Beatriz Haddad Maia, Bia Haddad Maia, que disputou a chave de duplas do torneio, né? Primeira vez que uma brasileira, né, disputou o WTA Finals. A gente tinha falado, ela não era favorita, né? Era um torneio bem aberto, as 8 duplas tinham condições de chegar na decisão, assim como em simples, né? Também tinha, tanto que aconteceu, né? A Garcia e a Sabalenka fizeram a final. Ela e a Danilina acabaram ganhando o primeiro jogo, né? Sobre a Dabrowski e a Olmos. Deu aquela animada, mais uma vitória, tá na semifinal. Segundo jogo acabou perdendo para a Kudermetova e a Mertens, que, diga-se de passagem, acabaram conquistando o título, derrotando as campeãs olímpicas Krejcikova e Siniakova. E aí o terceiro jogo era o terceiro jogo que mais uma vitória colocava elas na semifinal, mas uma derrota doída ali no match tie-break para Ostapenko, que tá virando a pedra no sapato da Bia, não consegue ganhar nem simples nem duplas, impressionante. Ostapenko e a Kishenok, mas de qualquer forma valeu a experiência de disputar o Finals, né? Toda essa vivência, ainda que tenha sido na chave de duplas, foi muito bem. Então acho que premia uma temporada fantástica da brasileira, a melhor de sua carreira, assim, de longe. Antes da gente passar para o nosso próximo assunto, Lucas, 2 observações sobre o WTA Finals. A primeira, que decepção as americanas Cory Gauff e Jéssica Pegula, né? 9 combinadas, 9 derrotas em 9 jogos. Elas que fizeram parceria nas duplas, perderam os 3 jogos, né? Na chave de duplas. E cada um em simples também perdeu 3 jogos, né? Então foi uma campanha aí de 0-9. Então ela que é umas tenistas da casa, né? Grandes decepções. Eu que até apontei a Jéssica Pegula, né? Foi campeã no WTA 1000 de Guadalajara, apontei ela até como a principal favorita ali, um G favoritismo no grupo dela, acabou me decepcionando, né? E a segunda observação foi a escolha da sede do WTA Finals, em Fort Worth, no Texas. Primeiro, demoraram muito para escolher a sede do Finals. A sede do Finals foi escolhida semanas atrás. Enquanto a ATP, a gente já sabe que a sede do Finals é em Turim e a do Next Gen é em Milão. A do feminino a gente foi saber semanas antes. E eles escolheram o pior lugar possível, né? Uma cidade que não tem a menor tradição no tênis, num estado extremamente conservador, que é o Texas. Então, o que aconteceu? Jogos vazios, né? Mesmo com as americanas, mesmo com a presença das americanas, mas a arena, né, que foi a sede do Finals instalada numa arena de rodeio, muito bonita, diga-se de passagem, mas com muitos espaços vazios. Tanto que eles tiveram que fazer promoção para as finais, né? Aí nas finais deu um público minimamente razoável, mas o saldo é extremamente negativo na questão do público, né? Então cabe à WTA rever a sede do Finals, escolher com muita antecedência, até para ter mais tempo de divulgação, né, do torneio. Isso a WTA peca muito nesse sentido, e tem muitos outros lugares que eles poderiam ter escolhido, que eu acho que teria muito mais sucesso, até mesmo nos Estados Unidos, que eu acho que teriam muito mais sucesso do que o lugar que foi escolhido. Agora, a gente estava falando aí sobre a Ostapenko, que é um fantasminha da Bia. Agora a gente vai falar de outro fantasminha, das outras tenistas brasileiras. Aconteceu no último final de semana o W60 de Barranquilha, lá na Colômbia. O Brasil teve bons resultados bem bacanas mesmo, com Laura Pigossi no torneio de simples e Carolina Meligeni nas duplas. Um torneio simplesmente caótico lá em Barranquilha, porque a cidade sofreu muito com chuvas, teve muito atraso na programação. Em simples, a Laurinha, nossa medalhista olímpica, foi vice-campeã, perdendo a final para a assombração do tênis brasileiro, a tenista húngara Pana Udvardy,
com parciais de 6-2 e 7-5. Essa tenista húngara, vou te falar, viu? Meu Deus do céu, que é pedra no sapato das brasileiras, é brincadeira. Já nas duplas, a Carol Meligeni jogou ao lado da ucraniana Valéria Stakova. Elas perderam na final do torneio para a dupla da também ucraniana Katerina Bondarenko e da húngara, outra húngara, Timea Babos, que essa é muito forte, ex-número 1 do mundo nas duplas. Placar de 3-6, 7-5 e 10-7 no match tie-break, então foi uma vitória de virada da ucraniana com a húngara. Ótima semana, né, Daniel? Se a gente, apesar das duas pauladas que a gente tomou das húngaras nas finais, mas, por exemplo, uma semana com pontos importantíssimos para a Laurinha, pensando em ranking mundial, né? E ela precisava ir muito bem essa semana, porque ela defendia pontos pelo título conquistado ano passado no W25 de Guayaquil e segunda rodada do WTA 125 de Buenos Aires. Então foi uma semana que a Laurinha precisava ir bem para, digamos assim, contenção de danos. Porque mesmo com o vice-campeonato em Barranquilha, né, um torneio, como você falou, caótico, teve rodada dupla na sexta, aí no sábado não teve jogo por conta da chuva, e aí as semifinais foram disputadas. As semifinais e finais foram disputadas no domingo, que também começou atrasado por conta da chuva, então o jogo da final da Laura com a Pano de Vade acabou perto de meia-noite, né? Então, mas seja como for, terminou o torneio, a Laura terminou com o vice-campeonato, e ainda assim com o vice-campeonato ela acabou caindo 8 posições do ranking mundial, né? Se ela conquistasse o título, ela conseguiria manter a posição do ranking anterior, que era número 106, ela acabou caindo para o 114. E aí, apesar dessa ótima campanha, dificulta, ela está mais longe do top 100, e ela tem ainda 3 torneios, né, para disputar, né? Tem agora a Billie Jean Cup, né, que ela vai representar o Brasil essa semana, no confronto com a Argentina. Depois disso, ainda tem outros 3 torneios que ela está inscrita, né, que são os WTA 125 de Buenos Aires e Montevidéu, e o ITF W60 do Rio de Janeiro. Então vai competir em casa. E ela precisa ir bem nesses torneios. Por que a gente está falando isso? Por que a gente bate tanto nessa tecla do top 100? Primeiro que era a meta dela, terminar o ano no top 100, né? Ela conseguiu entrar no top 100 ali nas semanas do US Open, né? Mas acabou saindo. Então ficou só 2 semaninhas no top 100. Mas por que a gente fala isso? Porque você terminar o ano no top 100, você entra direto na chave principal do Australia Open, né? Que já começa em janeiro, o primeiro Grand Slam da temporada. Então, ela entrando no top 100 tem grande chance de participar. Então, ela está mais longe agora. Então, ela precisa ir bem nesses 3 torneios finais para, se não entrar no top 100, ficar ali muito perto, porque aí 1 ou 2 desistências ela consegue entrar na chave principal. Então, é isso da Laurinha, né? Então, esse torneio foi fundamental, foi vital ela ir bem, para ela conseguir ficar ali mais perto possível ainda do top 100. E a Carol Meligeni, né, com essa campanha, com esse vice-campeonato nas duplas, ela entrou no top 160 do ranking mundial, ocupando posição de número 160 do mundo, e agora a gente tem 4 brasileiras entre as 160 melhores. Vamos lá: Bia Haddad Maia, número 13, Luiz Stefani, número 55, a Ingrid Martins, número 132 do mundo, e agora a Carol Meligeni, número 160. Então, bons resultados aí pro tênis brasileiro. Aliás, voltando a falar da Laura, a Laurinha que joga bem na Colômbia, né? A gente tem que lembrar que final do WTA 250 foi em Bogotá, né? E agora ela foi finalista em Barranquilla. Então, bons resultados pro tênis feminino brasileiro essa semana. Tênis feminino brasileiro, mais uma semana de sucesso. Muito bom, muito bom. E para a gente fechar com chave de ouro essa edição do podcast Quadra Principal, vamos falar sobre o título do Brasil na Copa Davis Júnior, categoria aí até 16 anos, algo memorável em nossa história no tênis. A equipe brasileira, formada por João Fonseca, Pedro Rodrigues e Gustavo Almeida, conseguiu essa façanha fantástica disputando aí o torneio lá em Antalya, na Turquia. Na decisão, o Brasil venceu os Estados Unidos por 2-0. No primeiro jogo aí, Gustavo Almeida venceu o Mecca Bigum por 7-6, com 8-6 no tie-break, bem apertado, e depois um passeio, um pneu, 6-0. Já no segundo jogo, João Fonseca bateu o Kylan Bigum por 6-4 e 6-1, para o Brasil ficar com o título, e tudo isso sem esquecer da caminhada até a final, com vitórias bem importantes. O Brasil venceu aí Marrocos, Paraguai e a forte França, depois venceu a Austrália nas quartas de final e a Itália na semifinal.
Fantástico, né? Sensacional. E, salvo engano, o Brasil nunca tinha chegado nem na semifinal, né? Da Copa Davis Júnior. Se eu não me engano, a melhor posição, a gente traz aqui para confirmar, mas se eu não me engano, a melhor posição foi em 2006, no terceiro lugar. Ah, então, beleza. Mas, fantástico, né? De qualquer forma, título inédito aí, né? Tem pra base, a base vem forte, já diria outro. Então, muito legal, né, essa conquista. Tem aí o João Fonseca que já joga chave juvenil de Grand Slam, né? Então, a gente tem uma geração promissora, mas muita calma nessa hora também, né? A gente fica feliz, né, com o título, né? Muito importante aí para a evolução dos meninos, para o desenvolvimento dos meninos. Mas vamos lá, sem expectativas também, porque a gente acompanha a base de outros esportes também, a gente sabe que título na base às vezes não quer dizer nada, né? E a gente viu, por exemplo, o Thiago Wilde foi campeão juvenil do US Open em 2018, né? Até ganhou o título de ATP no profissional, até no ATP de Santiago, foi até um dos últimos torneios antes da pandemia, e depois, né? Deu no que deu. Então, muito legal, muito feliz, mas também vamos com calma, que tem, né, muita gente pode criar muita expectativa, mas ainda há um caminho muito longo ainda para essa garotada trilhar, mas estão no caminho certo. Estão na direção certa, né? Conquistaram um título por equipe, né? Isso é muito legal. E cada um pode também, por que não, trilhar, né, suas conquistas individuais também, e aí cresce o tênis brasileiro junto. É isso aí, vamos torcer aí pelo desenvolvimento, vamos ver como vão cuidar desses meninos, né, daqui para frente. Tomara que dê tudo certo para eles. É isso, pessoal. A gente termina aqui mais uma edição do podcast Quadra Principal. Relembro, mais uma vez, você não é inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreva então, deixa o like no vídeo. É a nossa gorjetinha aqui, é o que faz o nosso trabalho crescer no YouTube. E se você acompanha pelo Spotify, siga a gente também para não perder nenhum conteúdo, beleza? Nossas redes sociais são @Quadra Principal no Twitter e no Instagram. A gente volta na próxima terça-feira, e dessa vez na terça-feira mesmo, sem nenhum atraso, para comentar aí sobre Finals Next Gen, sobre a atuação do Brasil na Billie Jean King Cup e muito mais do tênis internacional. Beleza, galera? Até mais então, até semana que vem.